Isso aí, muchachos, dando continuidade ao nosso vídeo anterior de Aristóteles, a sua metafísica, agora nós vamos falar sobre a política e sobre a ética aristotélica. Mas antes disso, a gente quer convidar você a fazer a inscriçãozinha no nosso canal, Everest Virtual, dá o seu like, teu joinha é muito importante para a gente, compartilhe esse nosso vídeo para chegar a outras pessoas, esse conhecimento, comenta lá no nosso vídeo. Dá o sininho também para que você receba a notificação dos nossos próximos vídeos. Beleza? Para os alunos aí, Gold, Platinum, no nosso curso Everest, a gente queria mostrar para você, pode olhar lá na página 191 do nosso material, que é sobre essa página que nós estamos tratando nesse vídeo, beleza? Muito bem, a gente falando sobre a política de Aristóteles. O que é a questão política em Aristóteles? Para quê? O que é essa política que começa a nascer e ter corpo e ter forma nesse momento histórico da filosofia, da nossa história antiga? Então, para o homem comum é que é direcionada essa filosofia de Aristóteles. Diferente do seu mestre, Platão, que dizia que a política era somente para os nobres, quem poderia exercer o poder era somente o filósofo, o rei filósofo. Aqui não, ele diz o homem comum. A política ela deve ser exercida pelo homem comum, claro, com uma certa ressalva. O homem comum não é o homem, qualquer homem, senão aquele que tem posses, aquele que tem renda. Para que você participe da polis, da política, da ação política, é necessário que você tenha renda. Para isso, então, a gente precisa ter ócio. Como é que a gente pode colocar isso, galera? Bom, ócio no sentido de preparar-se, para você preparar bem, para você estudar. Mais ou menos isso, enquanto você é estudante, preparando-se aí para o Enem, você está aí sentado, está aí nesse momento estudando, seria o ócio para que você se saia bem na sua prova do Enem, para que você conquiste essa vaga tão almejada para você. Então, para ele, o homem instruído é aquele que vai ser um bom cidadão na polis, na polis grega. Então, para que ele possa participar ativamente da vida política, é necessário que ele tenha esse ócio. Ócio para quê? Não para não fazer nada, mas ócio para que você se prepare de fato. Porque um homem bem preparado, ele vai ter argumento, um homem bem preparado, ele pode desenvolver dentro da polis algo grandioso. Então, qual que é o objetivo essencial nessa polis? Principalmente que esse homem tenha consciência. Esse homem tenha consciência do que é a vivência da polis e que o bem comum é tanto dele como da polis, ou seja, se ele pensa em viver, ser feliz e chegar a conquista dessa felicidade, é necessário que ele tenha consciência de que o bem comum para ele também é o bem comum na polis. Ou seja, é o mesmo bem comum do homem, é o mesmo bem coletivo. Ou seja, se ele pensa como coletividade, então ele está pensando também em si, no seu próprio bem. E para viver na polis, segundo Aristóteles, o homem tem que saber ter muito claro esse conceito de bem comum. Esse conceito de bem comum que eu falei anteriormente é pensar em coletividade. E para pensar em coletividade, ele precisa de ser instruído, ele precisa estudar, ele precisa ter consciência clara desse conceito de bem comum. Quem não vive, ele tem essa expressão muito própria dele, diz assim, quem não vive na coletividade, o homem que não vive na coletividade, ou ele é um deus grego, ou ele é uma fera, ou seja, o que a gente está querendo afirmar com isso? Que para Aristóteles é muito importante a vivência da coletividade, é muito importante a questão do bem comum. Então, a melhor forma de governo para ele, qual vai ser? Ele vai estudar para mais de 150 constituições na época. Então, o cara, ele era muito estudioso, ele era muito safo, para a gente utilizar uma linguagem assim, bem própria. Ele era
muito safo. Então, ele estudou mais de 150 constituições e, a partir desse estudo, olha, aí a gente está vendo a questão da indução, né? Ele utilizando a ciência, o método indutivo, para entender ou para explicar o resultado de como se chegar à melhor forma de governo, como se aplica, como se deve aplicar de um modo bem coerente a questão política. Então, a partir desse estudo indutivo das diversas constituições da sua época, ele vai colocar uma diferença entre governo bom e governo ruim. Então, aqui a gente vê o governo, um que governa. Quando uma única pessoa governa, para ele vai ser bom a monarquia. E quando uma pessoa governa de um modo ruim, a tirania, porque vai pensar somente naquela imposição, vai ser uma pessoa bruta, vai ser uma pessoa carrasca, né, impositora. Então, para ele, essa forma de governo onde um só governa, a melhor com certeza vai ser a monarquia, em detrimento da tirania, que é uma forma ruim de governo. No governo onde poucos governam, ele vai colocar a aristocracia como um governo bom, e por outro lado a gente vai ter um governo ruim, a oligarquia. Né? Então, a aristocracia ela vai ser essa forma onde poucos governam, mas a melhor forma sempre vai ser a aristocracia em detrimento da oligarquia, onde vai ser um governo de poucos, mas onde realmente poucos vão ter acesso, digamos assim, a esse bem comum que é tão essencial na política de Aristóteles. No governo de muitos, para ele, a melhor forma de governo onde muitos governam é a república. Já a forma ruim, onde muitos governam, é a democracia. Né? Então, a democracia para ele seria então uma forma de governo não tão bacana, uma forma onde não haveria de fato uma visão de bem comum, como a gente vê bem melhor na questão republicana. Né? Então, em comparação, o que é bom governo e o que é mau governo, a gente vai ter para Aristóteles a monarquia como, dentre aqueles que são as melhores formas de governo, com um modo bom de governo, a monarquia seria então a melhor entre as melhores. Já a democracia, entre as piores formas de governo, analisado pelo filósofo Aristóteles, seria então, ainda entre essas piores, ainda ter uma melhor. No caso, a democracia para Aristóteles seria, dentre as piores formas de governo, seria a melhor para uma cidade, para um povo. Né? Aqui nós temos uma noção bem própria também de Aristóteles, que é: o homem é um animal político, só é racional porque vive na polis. Ou seja, para ele, o que faz o ser humano se tornar racional, o que faz o ser humano ser de fato um animal político, é porque ele vive na polis. A polis é uma invenção própria dos gregos, né? Ou seja, eu quero dizer com isso que essa vivência da polis é própria somente dos gregos. Haviam cidades na época, mas não eram polis como eram de fato as polis gregas. E ele vai dizer então que só dentro da polis é que impera a justiça. Somente atuando, vivendo na polis, é que há justiça, é que se pode chegar a essa vida boa. E por que se chega a essa vida boa? Porque há justiça. Então, para ele, a justiça, a vida boa, é alcançada por essa justiça tão essencial para que haja, assim, vamos dizer, uma boa convivência comum, uma boa convivência coletiva nessa polis. Ou seja, só pode viver na polis, então, quem é educado. Então, a educação ela é importante para que a pessoa tenha consciência desse bem comum que nós falávamos mais acima. Né? Então, a pessoa bem educada ela vai viver de um modo coerente na polis. Então, quem é, na verdade, que vai viver na polis? O escravo? Né? O estrangeiro? Não. Só quem vai viver e ter uma vida boa dentro da polis, e o que é preparado para viver nessa polis é o cidadão grego. E dessa forma, então, a gente vê, de certa forma, de algum modo, um pensamento até excludente, né, preconceituoso de Aristóteles. Por quê? Porque ele só vai dizer que quem é preparado para viver na polis somente é o cidadão grego. Beleza? E aí,
Galera, só querendo retomar com você, dar uma inscreva-se no nosso canal Everest Virtual, dá um joinha, dá o seu like, importante pra gente. Compartilha aí com teus colegas, teus amigos. Comenta, coloca as tuas observações aí. E assina o sininho, porque assim você vai estar recebendo sempre novos vídeos, né? A notificação de novos vídeos quando saírem aqui da nossa Everest Virtual. Beleza? Vamos seguir no assunto agora, ainda dentro da questão. Você está muito interligado a questão política com a questão da ética aristotélica. É difícil desvincular uma da outra, certo? A ética aristotélica, ela está muito ligada com a questão da política, né? Ou seja, para que você viva dentro da polis, é necessário que você tenha atitudes, tenha virtudes, tenha valores. E a gente vai ver que a ética aristotélica, ela vai ser uma ética teleológica, né? Uma ética teleológica, ou seja, ela sempre vai ter um fim. Tudo que a gente faz tem um fim. Assim também como sua metafísica, tudo tem uma finalidade, né? Então, para que haja um funcionamento da polis, né? Por isso que eu disse que era importante a gente ter clara essa ligação entre a sua política e a sua ética. Para que haja um funcionamento na polis, é necessário, então, que a gente entenda como o cidadão ele deve comportar-se, como ele deve atuar, como ele deve agir dentro dessa polis. Então, é importante que ele tenha esse equilíbrio, né? Ou seja, como eu falei anteriormente, é uma ética teleológica, ou seja, a causa final do homem deve estar direcionado a um bem maior. E qual é? Tudo que o ser humano venha a fazer, tudo que ele venha a praticar, ela deve estar então direcionada a esse bem maior. Qual é esse bem maior? É a eudaimonia, que a gente vai traduzir para o português como felicidade, ou seja, tudo que o ser humano venha a fazer, ele tem o objetivo de ser feliz. Então, nesse sentido que a gente dizia que é uma ética teleológica, ou seja, ela sempre vai ter um fim, certo? Tudo que você venha a fazer na vida, você deve ter um fim. E esse fim deve ser a felicidade, certo? Eu só posso, ele vai dizer essa afirmação bem clara para a gente especificar isso que eu estou dizendo. Eu só posso atingir o telos, ou seja, a felicidade, se eu tiver virtude. Então, as virtudes elas são necessárias para que a gente possa alcançar essa felicidade, né? Eu só serei feliz plenamente se eu for uma pessoa virtuosa. E o que é essa virtude? É essa qualidade de caráter, né? Esse valor que você vai ter. Em tudo que você venha a fazer, você deve sempre ser uma pessoa com valores, né? Tudo que você venha a fazer na vida, você deve ter qualidades, né? Que a gente vai ver mais na frente que o nosso Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche vai bater martelo na cabeça de Aristóteles, de Sócrates, porque ele vai ser totalmente contrário a esse pensamento, né? De Aristóteles e de Sócrates, de Platão, porque para eles a desgraça entrou no mundo à medida que essas pessoas começaram a querer frear esse lado, vamos dizer assim, não virtuoso do humano e querer colocar sempre o homem para ser feliz, ele precisa ser tudo muito certinho. Então é uma questão que a gente vai ver mais lá na frente com essa controvérsia do pensamento de Nietzsche, né, de Friedrich Nietzsche, que discordava totalmente desse pensamento de Aristóteles, como também de Sócrates, que primava bastante a questão das virtudes, dos valores, né? Então, para que o ser humano alcance, digamos assim, essa felicidade, para ele a principal virtude ele vai chamar de frônesis ou prudência, né? Traduzindo para o nosso português, prudência, associado sempre à sabedoria. Ou seja, o homem, se ele é prudente, ele vai ser um homem que vai ser sábio. Então, para atingir o bem em cada situação, o homem ele precisa ser prudente, ele precisa usar da sua sabedoria. Ou seja, para ele ser bom, para ele ser justo, para ele ser honesto, ele precisa ser prudente, ele precisa ser sábio, né? Ou seja, essa vida boa que a gente falava a respeito ali na política de Aristóteles, que só vai se alcançar a partir dessa vivência do bem comum, da justiça dentro do bem comum, a vida boa ela deve ser uma vida que seja moderada, né? Não mais e nem menos, mas que seja sempre
justo, né? Sem exagero, que seja equilibrado, que tenha sempre aquele meio termo, nem mais nem menos, né? Nem mais nem menos. Então essa é a ideia que nós temos do que nós chamamos de vida boa. Uma vida boa, então, para Aristóteles, é uma vida equilibrada, beleza? Então, recapitulando, duas virtudes importantes para que você alcance essa vida boa, essa felicidade, para que você tenha esse equilíbrio, é a sabedoria e a prudência. Então só vai se conseguir essas virtudes, as virtudes da prudência, da frônesis, né, e da sabedoria, se a gente tem instrução. E nesse sentido, então, a gente vê que a educação, a instrução era importante para Aristóteles. E essa instrução, a gente vai retomar outro tema que a gente viu na questão política. Para que o cidadão se prepare e seja um cidadão de fato bem capacitado, que tenha bons argumentos, é necessário que ele tenha ócio. Aqui a gente observa algo que pode ser contraditório ao tempo de hoje, quem sabe pode ser, que ele defendia, né? Defendia bastante a escravidão. Então o escravo fazia a função que ele deveria fazer, ou seja, o escravo plantava, o escravo cuidava da casa para que ele tivesse esse ócio, mas esse ócio não era para ele estar aí de braços cruzados. Esses ócios seria para que ele pudesse, então, estar estudando, estar se preparando, né? Estar se instruindo para poder agir de um modo ético, coerente na polis. Então, o ócio era para estudar e assim se tornar um grande, um bom cidadão na polis, aonde ele participava, certo? Então, nesse sentido, um conselho para a gente, desde Aristóteles, estudemos, né? Nos preparemos para que a gente possa ser bom em tudo que a gente venha fazer, para que a gente possa se tornar ser um bom cidadão, mas sempre com prudência e sempre com sabedoria, para que a gente tenha uma vida boa. Valeu, galera? Agora a gente vai resolver aqui uma questãozinha baseado nesse tema que a gente viu, né? Baseado nesse tema que a gente viu, e é um dos filósofos que cai bastante nas tuas provas de vestibulares, de Enem, da vida aí. Então, a gente, antes de resolver essa questão, gostaria de te lembrar, fazer a inscrição aí no nosso canal, Everest Virtual, dá o teu joinha, dá o teu like aí, compartilha o nosso vídeo, comenta se tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, e assina o sininho para que você possa receber notificação de novos vídeos, beleza? Então vamos lá aqui na resolução dessa questão sobre o tema que a gente acabou de ver. Eu espero que você possa resolver sem problema essa questão depois das instruções que nós demos para vocês aí. Vamos lá. Durante a maior parte da história da humanidade, o bem-estar e o interesse dos governantes têm predominado sobre o bem-estar e o interesse dos governantes. Os gregos foram os primeiros a experimentar a democracia, isto é, regime político em que os cidadãos são livres e o governo é exercido pela coletividade para atender ao bem-estar e ao interesse de todos, e não só de alguns. Aí vamos lá, contexto esse, a gente viu que para Aristóteles, na questão política, o bem comum é importante, certo? O cidadão deve preparar-se para atuar na polis, mas esse cidadão ele deve visar sempre o bem da coletividade, né? Aristóteles, então, diz aí, Aristóteles refletiu sobre essa experiência e concluiu que a finalidade da atividade política é, primeiro, evitar a injustiça e permitir aos cidadãos serem virtuosos e felizes. Opa, acende a luzinha aí, mas vamos lá nas outras alternativas. Impor a todos um pensamento único para evitar a divisão da sociedade. Ou seja, essa questão da imposição aqui é muito contra o pensamento de Aristóteles, né? Impor a todos um pensamento único para evitar a divisão, ou seja, isso daria muito a questão da tirania, né, que ele fala que não é legal. A ser, preparar os cidadãos para os bons, como bons combatentes para conquistar outros povos. Então, não, isso aqui também é absurdo, não tem nada a ver o pensamento político de Aristóteles com isso aqui, né? Preparar o cidadão para atuar na polis, não para ser combatentes.
Habituar os seres humanos a obedecer. Aqui tampouco, esse não serve para o pensamento de Aristóteles, né? Acredito que o bem comum não tem nada a ver com essa obediência, com essa imposição quase que tirânica, como nós vimos na alternativa anterior. E outro, agradar aos deuses. Tampouco, galera. Tem nada a ver a política, então não tem nada a ver a questão de agradar aos deuses. Então, a alternativa melhor para essa questão é a nossa letra A. Né? Evitar a injustiça, já que a justiça era algo que fazia com que o cidadão tivesse uma vida boa. Então, o bem comum. Então, evitar a injustiça e permitir aos cidadãos serem virtuosos e felizes. Lembre-se do que eu falei. Ou seja, o que leva o ser humano a ser feliz, que é a finalidade do pensamento de Aristóteles, né? A sua ética ela é teleológica, ou seja, tem um fim, e essa finalidade é que o homem seja feliz. Então, a resposta perfeita aí é a letra A. Beleza? Grande abraço a vocês aí, vamos seguir junto? Seguir junto aí, eu peço que vocês façam a tua inscrição no canal Everest Virtual, dá o teu like, o teu joinha, compartilha aí com teus colegas, né, esse nosso vídeo, o vídeo aqui do nosso canal. Comenta, dá teu like, mas também aperta o sininho aí para você receber novas notificações. Um grande abraço, tamo junto!